Vou me apresentar enquanto eu vou ligando aqui. Me chamo Felipe Gabriel, eu sou pastor na comunidade evangélica O Novo de Deus, ali no Jabu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando sobre um tema tão importante. Eu estudei no seminário, na Escola Teológica Reformada, junto com o pastor Igor também e mais alguns amigos. Eu sou professor de História e sou professor também de Ensino Bíblico em 2 escolas cristãs, lá em Campo Grande. E estou nesse desafio, né? Da aula de Ensino Bíblico e aula de História para os adolescentes. Na verdade, as aulas de Ensino Bíblico eu pego todas as faixas etárias. Eu dou aula desde o maternal até o ensino médio e não é fácil. Deixa só eu abrir aqui. Pronto. Abriu. Como que eu uso isso aqui, varão? Que eu não sei, não. Só apertar para baixo e anda? Tá, obrigado. Foi. Então, vamos lá. Pessoal, eu pensei um pouquinho, quando estava preparando a aula, em fazer um caminho um pouco diferente para a gente conseguir entender um pouco sobre os fundamentos da fé. Por quê? Porque é muita coisa e pouco tempo para a gente falar, tá? Então, vocês vão ter alguns... Eu posso passar trabalho para casa? Posso mesmo? Eu vou passar, então, no final. De verdade, eu vou voltar aqui para buscar, hein? Tá bom? Vou passar. Vocês vão entender. Não é nada muito difícil, não. Então, a gente vai fazer um caminho um pouquinho diferente, tá bom? Para essa aula. Eu trouxe esse texto aqui de Salmo, que diz assim, ó: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E aí eu queria que a gente começasse do começo. O que é fundamento? Alguém sabe me dizer o significado da palavra fundamento? Alguém? Pode falar, gente. Base, mais o quê? Mais alguma outra coisa? Estrutura, alicerce. Mais o quê? Mais algum? Não? Eu trouxe ali um significado. Eu posso montar para qualquer lugar, né? Eu trouxe um significado, vou ter que ler aqui. Que é o significado que o dicionário dá, tá? Base ou principal apoio, razão ou uma explicação plausível para algo, o que pode determinar a veracidade de um fato, e alicerce, o que sustenta um edifício, que eu acho que é o que vem na nossa cabeça de imediato, né? Quando a gente fala de fundamento, é algo que a gente consegue preparar para construir algo em cima, né? Para dar uma segurança. E eu trouxe aqui 3 provocações para a gente. Primeiro, quem? Ou seja, quem lançou esses fundamentos? Para quem e para quê? Eu acho que são perguntas que a gente precisa se fazer. Quem lançou? Para quem lançou? No caso, para quem são esses fundamentos que a gente está estudando? E para que serve? Por que a gente precisa aprender? Por que a gente precisa saber? E aí o texto de Efésios 2, ele vai falar o seguinte, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esse é um tema, é um assunto, como vários assuntos, que na nossa caminhada a gente ouve muito, a gente até sabe citar uma coisa ou outra, mas se a gente parar um pouquinho e tentar se aprofundar, talvez a gente encontre algumas dificuldades. E por isso que essas provocações, elas são importantes, e esse é o caminho diferente que eu queria fazer aqui com vocês nessa tarde. Eu penso que não é simplesmente a gente chegar e tentar gravar quais são os fundamentos.
os fundamentos da fé cristã são esses aqui, e eu gravar de alguma forma. Se eu não entender, para que serve? Por que eu preciso de um fundamento? Por que eu preciso de um local aonde eu consiga construir a minha vida cristã? Um lugar seguro, um lugar concreto, um lugar que possa ser construído um edifício, ou seja, algo grande. E a vida cristã é uma construção, né? A gente vem para a fé e a gente não sabe nada normalmente, não entende direito, e vai se achegando e vai começando a entender. Algumas coisas vão se tornando comuns para a gente, né? Algumas palavras, alguns significados, a gente começa a repetir e de repente a gente já está inserido naquele meio, ao ponto da gente começar a ajudar pessoas que também estão chegando. Só que às vezes a gente sabe algumas coisas, mas não entende o porquê daquilo. A gente faz algumas coisas e não entende por que a gente faz aquelas coisas. Por isso é importante a gente ter os fundamentos. Saiba responder por quê. Eu acho que essa pergunta a gente precisa carregar com a gente assim, todo momento. Por quê? E aí, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tentar explicar algo para uma criança ou um adolescente, e aí ele vem com uma pergunta qualquer, que ele viu em algum lugar, e aí você tenta dar uma resposta, e ele fala assim, mas por quê? E aí você, não, mas porque é assim que é. Aí ele, mas por quê que é assim? Mas por quê? Por quê? Até que tem uma hora que, porque sim. E a gente já fica logo nervoso, ou porque a gente não tem resposta, ou porque a criança está sendo chata mesmo, acontece. Mas esses porquês, eu penso que a gente também deveria fazer. Quer ver um exemplo? Se eu falar que assim, como você explicaria, definiria para uma pessoa... Pessoal, eu estou com uma tosse muito chatinha, tá? Então, se eu tossir aqui, já me perdoa de antemão. Como você explicaria para uma pessoa que não conhece nada sobre o cristianismo, nunca ouviu dizer, e aí ela quer entender algumas coisas, ela vem num culto, e aí ela começa a te perguntar, por que canta música? Por que você... A ceia é o quê? A gente é para lembrar, mas por quê? Por que tem que fazer? É só domingo? É uma vez no mês? Por que é uma vez no mês? Por que vocês se encontram domingo? Por que não pode ser segunda? Mas por que... E aí começa a perguntar. E aí a gente pode até às vezes tentar responder, mas existem momentos que a gente talvez não vai mais saber responder. Ou a gente vai falar assim, é verdade. Por que vocês se reúnem como igreja? Por que vocês fazem? Por que é assim? Por que é do outro jeito? Por que não pode ser diferente? Eu conheço uma pessoa de outro lugar, de outra religião, e lá eles fazem diferente. Por que vocês não fazem igual a eles? Qual a diferença? Por que vocês estão certos e as outras religiões estão erradas? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente precisa se colocar nessa condição de saber responder esses porquês. Agora, antes de responder para alguém, a gente precisa se perguntar. A gente precisa fazer as coisas conscientes, entender por que no domingo eu me arrumo, saio da minha casa, vou a um local, encontrar outros irmãos em Cristo, cultuo ao Senhor, porque a gente se encontra em um determinado dia para a gente lembrar do sacrifício de Jesus, e a gente come do pão, a gente bebe do suco, a gente lembra do sacrifício que nos salvou. Por que a gente tem esperança na volta de Jesus? Por que faz sentido para a gente crer, muitas das vezes, contrariando aquilo que seria comum, aquilo que seria normal de se pensar? Por que a gente, às vezes, está alegres ou tranquilos no momento de dificuldade? A gente precisa entender. A gente também precisa saber. E aí eu coloquei esse texto aqui de 1 Pedro, que diz, antes santificai ao Senhor, Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há
em vós. Existe uma preocupação que eu penso que ela permeou a história da igreja, essa preocupação passou por muito tempo, ela existiu por muito tempo, e hoje ela já não é mais uma preocupação tão grande para a gente, para a igreja atual. E qual é essa preocupação? Estar preocupados em saber, explicar, responder qual é o motivo da nossa esperança. Por que nós cremos? Por que nós cremos em quem nós cremos? Ah, por causa da Bíblia. Por que nós cremos na Bíblia? Por quê? Por que a gente não crê em outro livro, senão a Bíblia? Ah, porque a Bíblia é infalível. Por que a Bíblia é infalível? Ah, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que ela é a palavra de Deus? Porque alguém disse? Porque está escrito lá? Mas quem escreveu não foi uma pessoa? Como que a gente pode acreditar assim tão cegamente? Ah, não, mas olha só, pastor, Deus, Ele tocou no meu coração. Como? Como que toca no coração? A gente sente uma dor no nosso coração? Não, é um modo de falar. Então é como? Me explica na prática. Esses questionamentos que eu estou fazendo, eles acontecem, de verdade. Pessoas sinceras, com dúvidas sinceras, que às vezes elas podem chegar e falar assim: eu fui num culto e a pregação fez sentido para mim, mas agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Na minha casa, na minha família, ninguém nunca foi da igreja. O que eu faço? Aí a gente dá aquela resposta, né? Você precisa deixar Deus entrar no seu coração. E a pessoa diz: como? Como que faz? Lembra de Nicodemos? Mas como que pode nascer de novo se eu já sou velho? Como assim? Não faz sentido nascer de novo? Mas eu já sou adulto, eu não posso voltar para o ventre da minha mãe. Essas perguntas, elas são sinceras. Como que eu faço para deixar Deus entrar no meu coração? Eu tenho que fazer alguma coisa? É o como? Não, você fala. Não, é só falar, confessa, mas e aí agora? Faz o quê? Não, mas mudou. Muda como? Eu sinto que mudou, como é que... E aí a pessoa, ela tá na dúvida. E às vezes a gente se encontra na mesma dúvida da pessoa. A gente com 10 anos de cristianismo, 20 anos de cristianismo, e a gente fala: é verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Uma vez, a gente saiu para evangelizar, isso tem alguns anos. Saímos na rua e tal, entregamos folhetos e convidamos as pessoas para a igreja. E eu lembro que eu estava acompanhando um adolescente, e ela entregou um papelzinho assim, né, para um rapaz, um senhor, e ele falou assim: deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse Deus aqui que você está falando, Ele é perfeito? E a menina, né, claramente, rápido, claro, Deus é perfeito, Ele sabe de tudo? Deus sabe de tudo. Se Deus é perfeito, por que então Ele precisou enviar Jesus para resolver um problema que um Deus perfeito não permitiria que acontecesse? E aí ficou todo mundo ali, um olhando para a cara do outro, um clima meio esquisito, sem saber o que dizer, sem saber o que falar. E aí o rapaz foi embora, cheio de razão, né, cheio de si. Menina fez uma cara de confusa, e aí ficou aquele clima na rua ali, a gente andando. Foi um balde de água fria. Mas foi uma pergunta sincera. E aí? Mas Deus não é perfeito? O que Jesus precisa ouvir? Como é que a gente responde essa pergunta? São questionamentos que vão surgir, e é por isso que é importante a gente ter a nossa fé bem fundamentada, entender da nossa religião. Eu não sei se vocês já tiveram contatos com pessoas de outras religiões, pessoas praticantes dessas religiões, tá? Não é aquele que diz não, aquele que frequenta, de fato. Normalmente, essas pessoas dessas outras religiões, seja ela qual for, ela se preocupa, e aí eu não sei dizer se porque é obrigado, se é porque ela se interessa,
mas ela se preocupa em saber defender, aqui entre aspas, a sua bandeira, defender a sua fé, porque precisa fazer sentido. Se não fizer sentido, a nossa vida, ela é levada de forma equivocada. Quer ver um exemplo? Quando se fala de relacionamento, olha só que interessante. E aí está lá o adolescente, o jovem, e aí ele conhece uma pessoa, ele quer se relacionar. E aí, às vezes, essa pessoa que ele conheceu, ela conheceu, não conheceu na igreja, conheceu no trabalho, conheceu na escola, que seja. Dificilmente a religião vai ser um assunto discutido nesse início de relacionamento. E aí chega a questão do julgo desigual. Ah, pode, não pode, o texto foi escrito para judeu. Não pode, não tem nada. Vou evangelizar ele, ou ela, já ouviram essa? Existe essa. Vou ganhar ele para Jesus. Existe esse discurso. Mas é o seguinte, esse assunto tem a ver com a nossa fé estar fundamentada, bem fundamentada. Por quê? O relacionamento, ele é pensado, né, pelo menos por um cristão, não para terminar, né? A pessoa vai, namora, e ela vai noivar, e vai casar, e vai seguir a vida, juntos. Essa é a ideia inicial, que se alcança. E aí a pessoa fala assim, não, mas não tem problema, é uma boa pessoa, a gente só não é da mesma religião. Ok. E aí vai casar. Vai casar onde? Em qual igreja? Ou não vai casar na igreja? Tudo bem, isso aí dá para resolver, vai casar no civil. E aí tem um filho. E ensina o filho como? E responde o que para o filho? Eu tenho um amigo que trabalha comigo, ele é professor de teatro. E ele se converteu há pouco tempo. E ele fala para mim assim, Felipe, eu passei um tempo na minha casa muito esquisito, porque ele era kardecista, se eu não me engano, e a esposa era evangélica, mas ela converteu depois deles já estarem casados. E aí o filho, eles tinham um filho, que chegou para ele e falou assim, pai, como que é a vida após a morte? E aí o pai falou A e a mãe falou B. E aí o pai falava, sua mãe está errada. Não é isso. E a mãe falava, não, seu pai está errado. E a criança? Isso precisa ser pensado porque a religião, a fé, ela é algo muito caro para a gente negociar. Então assim, não dá para negociar. Não dá. E aí isso precisa ser pensado. Não, mas é só estar namorando, mas a pessoa é de outra... Mas isso implica em muita coisa. Ainda mais quando tem filho. Quando vai tomar decisão. Então aquele que não tem a sua fé fundamentada, ele vai ser levado por qualquer lugar, para qualquer lugar. Isso não quer dizer que a gente não possa dialogar com outras religiões e tentar entender e buscar o entendimento, até para você conseguir se relacionar e você conseguir falar com as outras pessoas. Não é disso que eu estou falando, né? Da gente simplesmente fingir que não existe. Mas quando você fala de relacionamento, você está falando de algo mais íntimo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão muito quietos. Sou professor. Eu vou fazer uma pergunta e queria que vocês me respondessem. Quem aqui, só pode levantar a mão, quem aqui já convidou alguém que não é cristão ou de outra religião para vir à igreja? Quem já convidou? Ok, pode abaixar. Quem de vocês já foi convidado por alguém de outra religião aí na igreja ou em qualquer lugar deles? Foi. Vocês foram? Foi? Tranquilo, de boa? Foi tranquilo? Tu conhece a história. Foi tranquilo, de boa para ir? De boa. Uma vez, eu fui perguntado por uma aluna minha. Essa minha aluna, ela é do Candomblé. E a gente conversando e falando, e ela começou a conversa, olha só, isso foi essa semana, tá? Sexta-feira. A conversa começou assim,
professor, você acredita em vida após a morte? Eu falei, sim e não. Ela, como assim? Eu falei, depende do que você está querendo dizer com vida após a morte. Eu falei, eu não acredito em reencarnação, mas eu acredito que depois que morre o corpo perece, mas o espírito, e aí tem céu e inferno, eu acredito dessa forma, na eternidade. E a gente começou a conversar. E foi conversando, e aí ela falou para mim assim, o senhor já visitou um terreiro de candomblé? Eu falei, nunca visitei não. Ela falou, mas o senhor iria? Eu falei assim, então, tem um problema, uma coisa só, que me impede de ir. E ela falou assim, o quê? Eu falei assim, eu não tenho problema nenhum de conversar com vocês, igual eu estou fazendo, de visitar a casa, de a gente falar sobre isso, de você trazer algo para eu comer, eu vou comer tranquilamente, eu não tenho problema com isso não. Agora, quando envolve culto, aí eu tenho um problema. Ela falou, mas eu iria só para ver. Eu falei, então, só que aí não é só ver, né? Porque aí eu vou achar até que eu estou desrespeitando eu ir lá e eu não participar do culto de vocês. Só que eu não vou conseguir cultuar. Por quê? Porque a minha fé diz que eu devo cultuar apenas um Deus. É só isso. O problema é só esse. Eu não posso cultuar outro Deus. E aí, se não for para cultuar, não faz sentido eu ir. Não, mas o senhor tem interesse em conhecer? Eu falei, tenho porque é uma área de estudo minha. Eu faço pós-graduação em História das Religiões. E eu falei assim, eu tenho interesse em conhecer, mas não de cultuar, mas de conhecer. Porque aí cultuar fere um princípio meu. Fere um fundamento da minha fé. Eu não teria problema em visitar. Entendeu a diferença? Não tem problema em visitar. A questão não é essa. A questão é o que se faz lá. E o que eu quero dizer do que se faz lá não é o ritual. É o que se faz de culto. E aí eu não posso cultuar outro Deus, só o meu Deus. E eu acho que ela entendeu. De boa, espero que ela tenha entendido. E aí a gente entrou nessa conversa. Então assim, talvez, por eu estar em sala de aula, eu esteja mais de frente com essas situações, com essas realidades, desse tipo de pergunta. Mas eu acredito que talvez você já passou ou vai passar por questionamentos como esse de um parente. Porque eu sempre ouço, porque os crentes chamam a gente para ir no culto deles, insistem, mas se a gente chama para ir na nossa, eles não vão. Mas se chama para a gente fazer um negócio, quer que a gente participe com eles, mas eles não participam com a gente. A gente ouve, eu acho que não foi só eu que ouvi isso, né? A gente ouve muito isso. E é verdade. A gente chama, mas às vezes para a gente ir é mais difícil. Mas por que a gente não vai? A gente tem que saber responder essa pergunta. Não vou porque... Nem sabe dizer. Não, eu não vou porque eu não sei, não vou, tenho medo. Não vou porque não entendo. Não, eu não vou porque eu não posso cultuar outro Deus. Eu só cultuo o meu Deus. E aí, eu dei um exemplo de uma religião aqui totalmente diferente da nossa religião. Agora, isso também acontece com religiões que são próximas da nossa religião, mas que não são a nossa religião. Parecem o cristianismo, mas não é cristianismo. Fere princípios básicos. E às vezes a gente deixa passar tranquilo. Existe hoje no mercado filmes, livros sendo vendidos como filmes e livros cristãos e que não são. E passam longe de ser. E ensinam coisas que o texto bíblico condena. Existem falas, né, na mídia, em algumas igrejas, que são totalmente contraditórias ao texto bíblico. Mas a pessoa que falou usou o texto bíblico, mas interpretou totalmente equivocado. E aí, a grande maioria das pessoas deixa passar desapercebido. Por quê? Falta fundamento, falta entender. Vamos caminhar. Então,
eu queria que vocês fixassem isso aqui. Saiba responder os porquês. Mas que esses porquês comecem por você. Se faça essas perguntas. Não, essa já foi. Pera, aqui. Eu coloquei esses dois nomes ali, que é o seguinte. As institutas, eu acredito que vocês já ouviram falar, certo? Sim ou não? Ok. Eu trouxe aqui um trechinho para ler das institutas. É um trecho pequeno. Preste atenção no que está escrito. Ao potentíssimo e ilustríssimo monarca Francisco, rei cristianíssimo dos franceses, seu príncipe João Calvino suplica a paz e a saúde em Cristo. E aí ele começa o texto agora. Quando me dediquei a essa obra pela primeira vez, nada estaria mais longe dos meus pensamentos, ó brilhantíssimo rei, do que dedicá-la à sua conclusão à vossa majestade. Havia apenas o desejo de ensinar alguns rudimentos pelos quais seriam formados para a verdadeira piedade os que tivessem experimentado algum zelo da religião. Me apliquei a este trabalho, sobretudo, pelos nossos franceses, embora entendesse que muitos deles estivessem famintos e sedentos de Cristo, percebia que muito poucos eram imbuídos de um conhecimento minimamente correto. O próprio livro atesta que esta foi minha principal razão, composto com efeito para ser ensinado de modo fácil e simples. Com efeito, quando divisei que o furor de alguns improbos se fortalecia em vosso reino, a ponto de não haver lugar para uma doutrina verdadeira, vi que se tornava conveniente para mim, se numa mesma obra, tanto oferecesse a eles instituição, quanto declarasse a vós uma confissão, para que aprendeis a doutrina sobre que se inflamam com tanta raiva aqueles furiosos que hoje causam distúrbio a vosso reino com ferro e fogo. De fato, não temerei reconhecer aqui que esteja contida em minha suma quase a mesma doutrina que aqueles vociferam que deva ser tanto condenada ao cárcere, ao exílio, à proscrição, às chamas, quanto exterminada pela terra e pelo mar. Sem dúvida, sei por quão atrozes delações saturam os vossos ouvidos e vossa alma para tornarem nossa causa muito odiosa para vós. Mas por vossa clemência deve ser avaliado que não haveria nenhuma inocência, nem nos ditos, nem nos fatos, se fosse suficiente a acusação. O que está acontecendo aqui? Calvino decidiu escrever uma obra para ensinar alguns irmãos, alguns cristãos, sobre os rudimentos da fé cristã, sobre o básico da fé cristã, sobre os fundamentos da fé. E quando ele estava escrevendo esse texto, eles estavam sendo, os seus ideais, as suas ideias, perseguidas. Por quê? Porque, se você lembrar, Calvino era um reformador de um segundo momento, ele é posterior a Lutero, mas ele é alguém que vai organizar o pensamento da reforma. Ele talvez seja a pessoa que vai, primeiro, colocar organizado esses pensamentos que estavam acontecendo. E aí a gente lembra, desculpa, gente, a gente lembra bastante dos países que foram reformados, como a Alemanha, como a Inglaterra, por exemplo, mas a gente esquece que houveram países em que a reforma não aconteceu, como Portugal, Espanha e França. A França não foi um país que se tornou protestante, apesar de Calvino ser francês. A sua reforma aconteceu em Genebra e não na França. Então Calvino está escrevendo um texto, um documento, uma confissão, uma explicação, seja como você quiser chamar, para ajudar os irmãos a se firmarem na fé. E ele entende que, ao escrever isso, ele também pode e deve explicar, tentar ensinar simplesmente o rei da França, a pessoa mais poderosa que existia naquele contexto
e que era católico, que pensava os fundamentos da fé de forma diferente. Então ele vai organizar e enviar para o rei. E aí ele começa a dizer que os pensamentos dos protestantes da reforma, ele tem sido perseguido, e os ouvidos do rei estão sendo perturbados a todo momento, para que eles sejam presos, para que acabe. Porque, por mais que tudo esteja dentro do pacote cristianismo, porque o catolicismo também é cristianismo, mas os pensamentos, quando falamos de base de fé, eles são opostos, eles são diferentes. E aí está uma pergunta, um dos porquês. Por que a gente não é católico? Por quê? Ah, porque lá eles adoram imagens, pastor. Não é essa a resposta que você dá, né? Por favor. Nós temos os nossos ídolos também, né? A gente não vai entrar nesse mérito da idolatria. Mas fica com essa pergunta aí na sua cabeça. Por que você não é católico? Fica pensando. E aí, Calvino escreveu as Institutas e ele manda para o rei, dedica ao rei, um rei católico que está na França. Passam-se alguns anos, a gente tem, você sabe, o Brasil já era uma colônia portuguesa nesse contexto, mas outras potências europeias também tentaram e por um momento até conseguiram colonizar também o Brasil. É o caso dos holandeses, é o caso dos ingleses e é o caso dos franceses também. Os franceses, eles vão fundar uma colônia aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na Baía de Guanabara, em algumas ilhas que tem ali. Eles vão criar um forte e eles vão tentar colonizar o Brasil. Qual é a ideia? Os franceses, diferente dos portugueses e dos espanhóis, eles vão tentar se relacionar melhor com os nativos que já estavam aqui do que os portugueses fizeram, né? Que chegaram aqui e mataram um bocado e escravizaram. Eles vão tentar se relacionar. Então ficam alguns franceses vivendo entre os nativos para aprender costume, aprender a língua, entender a geografia do local e tudo bem. E aí a gente tem um nobre francês que era militar, chamado Villegagnon, que é o cara que vai liderar essa expedição para transformar ali a região que eles estavam da Baía de Guanabara em uma colônia francesa. Ele vem para cá, ele traz algumas pessoas com ele, a maioria dessas pessoas, alguns ex-prisioneiros, algumas pessoas que estavam mais à margem da sociedade, porque não se sabia muito bem o que iria encontrar, então no primeiro momento traz esse grupo. Conseguiu chegar, conseguiu se estabelecer, agora ele precisa de um outro grupo de pessoas para chegar aqui e ajudar na colonização. O que ele faz? Ele escreve uma carta para Calvino, pedindo que Calvino envie para ele algumas pessoas, né, sendo ali indicadas por ele. Dentre essas pessoas, ministros também, pastores, pessoas que estavam à frente do movimento. Villegagnon, que era um nobre francês, como a grande maioria dos franceses, era um católico, mas era um católico simpatizante dos pensamentos protestantes, mas era católico. Por isso ele não tinha problema em pedir para Calvino ajuda. Calvino já é uma pessoa ali com uma certa envergadura, né, de conhecimento, de texto, já havia dedicado uma obra ao rei da França, era alguém bem visto para fazer esse serviço. Chegam as pessoas aqui, vida que segue, precisamos, como bons protestantes, bons religiosos, precisamos fazer um culto. Vamos fazer o primeiro culto na colônia francesa. E aí tem o primeiro culto. E nesse culto tem a Santa Ceia. Inclusive, tem um monumento que relembra esse primeiro culto, essa primeira Santa Ceia, se eu não estiver equivocado, lá na Catedral Presbiteriana, no centro do Rio de Janeiro. Tem lá. Obrigado. Tem lá esse monumento, lá os ministros que fizeram o culto e a ceia. E por que isso é importante? Porque quando eles foram fazer lá o momento da ceia, ministrar o momento da ceia, houve um problema, que foi, católicos enxergam a ceia diferente de protestantes.
E aí, meu amigo, estamos falando de fundamentos da fé católica e fundamentos da fé protestante. Quem abre mão? Quem é que vai abrir mão? E vai falar assim, não, eu sou católico, mas pode fazer a ceia aí do jeito que vocês acreditam. Ou os protestantes, na próxima a gente vai mudar então, porque os católicos, eles pensam diferente, enxergam a ceia diferente. Então, não foi isso que aconteceu. Então, algo que parecia simples, porque eu imagino que tinham outros 1000 problemas para se resolver numa colônia, numa tentativa de se estabelecer em outra terra, com outra língua, com outras pessoas tentando entender o que estava acontecendo, o problema que esbarrou foi a Santa Ceia. E o que aconteceu? Obrigado. O líder, como ele era católico, ele expulsa esses irmãos que tinham vindo nessa primeira leva. Uma grande maioria consegue voltar para a França, outros vão para o continente e vão tentar viver entre os nativos. Depois eles são presos, e quando eles são presos, eles são confrontados sobre a crença deles, ou a percepção do que significa a Santa Ceia. E aí eles escrevem um documento. Esse documento é escrito com tinta de pau-brasil, inclusive, dizendo o que eles acreditam, como eles acreditam, esses protestantes presos. Quando eles acabam de escrever o documento, eles vão ler e vão ver que o pensamento é diferente, e eles são assassinados, e os seus corpos são lançados na Baía de Guanabara. E eles ficaram conhecidos como os mártires da Guanabara. E a gente tem esse documento escrito, até hoje a gente consegue acessar, que é uma confissão de fé. Confissão de fé da Guanabara. Por que eu contei essa história? Porque algo que parecia pequeno, algo que parecia simples, poxa, mas a intenção é tão boa, mas esbarrou naquilo que eles pensavam. E eles precisaram responder esses questionamentos de cabeça. Não tinha livro. Não tinha teologia sistemática. É de cabeça. Como se eu entregasse uma folha aqui para cada um e falasse assim, escreve para mim aqui o que é a Santa Ceia. Para nós protestantes, o que é a Santa Ceia? Escreve aqui. O que significa? O batismo, escreve sobre o batismo para mim. Será que todos nós escreveríamos a mesma coisa? Todos nós falaríamos a mesma língua acerca da Santa Ceia, acerca do batismo? Falaríamos a mesma língua acerca da salvação, do processo da salvação? Falaríamos a mesma língua sobre a queda do homem? Ou será que no nosso discurso, quando nos perguntam assim, o que acontece com alguém depois que morre? E a gente, crente, que está dando uma resposta cristã, fundamentada na fé cristã, a gente às vezes responde coisa de outra religião e nem sabe. E acontece, muito. Não, mas eu aprendi assim, a minha vida inteira, que era dessa forma. Então, eu coloquei esses 2 títulos para mostrar a importância de nós sabermos responder o porquê das coisas. Por quê? E eu espero que você saia daqui com essa pergunta aí martelando na sua cabeça. Por quê? Por quê? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que fazemos da forma que nós fazemos? Saber responder os porquês é importante, irmãos. O texto bíblico está cheio de situações onde a gente vai se deparar que não é simplesmente fazer, mas por que fazer? Quer ver um exemplo? A oferta. A oferta é um exemplo. É só você chegar e ofertar? Não. Por quê? Porque Deus, Ele vê o coração. Então esbarra em quê? Na motivação em ofertar. E aí fica a pergunta, por que eu oferto? Por quê? O que está no meu coração para me fazer movimentar dessa? Eu aprendi que era assim.
mas aprendeu certo? Será? A gente tem um texto que vai dizer, inclusive, que a gente precisa se resolver com o nosso irmão antes da gente ofertar. Então a oferta não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com valor. Oferta tem a ver com coração. Isso é um fundamento da fé. E aí, num período onde a gente ouve os que são de fora, né? E pastor é tudo ladrão. Não vou na igreja não, dá dinheiro para pastor. E aí como a gente responde essas questões? Como a gente lida? Vamos andar. Eu trouxe aqui, e eu vou entrar agora, em quais são os fundamentos da fé. E aí no final eu vou passar o trabalho. É verdade, viu? Trabalho, hein? Estou brincando não. Vocês falaram que podia, hein? Nós temos aqui a doutrina, ficou junto ali, a doutrina da palavra de Deus. Quem lembra que eu fiz a pergunta? Por que a gente crê na Bíblia? Ah, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por que ela é a palavra de Deus? Como que a gente sabe? Como a gente sabe que a Bíblia não foi adulterada? A Bíblia já foi traduzida tantas vezes, será que está certo? O texto bíblico? Será que não sofreu nenhuma alteração? Será que... Meu Deus! Qual a melhor tradução? Qual a melhor versão? O que eu faço? Acredito cegamente? Doutrina da palavra de Deus. A autoridade e a inerrância da Bíblia. A clareza, a necessidade e a suficiência da Bíblia. Coisas que eu tenho certeza que você saberia falar isso aqui. Não, que na Bíblia, porque a Bíblia tem autoridade, porque a Bíblia ela é inerrante, porque a Bíblia, nós necessitamos, a Bíblia é suficiente. Ok. E a resposta está certa. Agora, por quê? Por que que a Bíblia é suficiente? Essa é a pergunta. Por que que nós temos necessidade da Bíblia? Não existe outra forma, outro meio de conhecermos a Deus sem ser pelas Escrituras? E aí, independente da sua resposta que você está pensando aqui, acrescente ao final dela, por quê? E aí você fala assim, não existe outro meio. Tá, por que não existe? Ou, não existe, eu acho que dá para conhecer a Deus sem ser pela Bíblia. Por quê? Como? Nós vamos sair daqui com muito mais perguntas do que respostas. E é assim que a gente vai fundamentar a nossa fé, entendendo que é importante cavar, que é importante que a nossa raiz ela possa se aprofundar. A doutrina de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Olha só que interessante. O texto bíblico fala, deixa eu fechar aqui. O texto bíblico fala que nós fomos feitos, segura aí por favor, imagem e semelhança de Deus, certo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Muito bem. O que isso quer dizer? Quem pode me responder? O que quer dizer essa imagem e semelhança de Deus? Hã? Os mesmos atributos, todos os mesmos atributos? Alguns atributos? Quais atributos nós temos igual a Deus? Oi? Pode falar, gente, fica com vergonha não. Os atributos comunicáveis, quais são os atributos comunicáveis? Bondade, amor, misericórdia, falou? Misericórdia, justiça, também, atributos comunicáveis, atributos que Deus comunicou com a gente. Fazer essa separação, entender o que é ser imagem e semelhança de Deus, e ter sido comunicado por Ele, né, colocado em nós alguns dos seus atributos, né, porque se fossem todos os atributos, seríamos igual a Ele, e não é isso que o texto bíblico está falando, apesar de ouvirmos pregações, de que somos quase deuses, é importante conhecer a doutrina de Deus, os seus atributos.
O que nos separa de Deus e o que nos assemelha de Deus? Os seus atributos. Alguns atributos nos assemelham, nós citamos aqui. Outros atributos nos afastam de Deus, não no sentido de estar longe, mas no sentido de Deus ser Deus e nós sermos a sua criação. Porque se é tudo igual, aí a gente tem um problema. A Trindade, que assunto bom de falar. A Trindade. E uma dessas escolas que eu trabalho, dessa cristã, vira e mexe, surge um assunto assim: professor, eles gostam muito de falar sobre Apocalipse, né? E é o assunto que eu mais fujo, claro, né? Que eu não quero perder o meu emprego. Mas eu tento responder na medida do possível. Às vezes a gente não tem tempo. Mas são assuntos que surgem. Trindade. Irmão, como que a gente explica a Trindade? Eu aprendi um segredo, vou ensinar a vocês. Mas usem com moderação. Eu aprendi de um líder uma vez, porque nós somos limitados, né, irmão? A gente está falando aqui a beça, estudando, lendo a Bíblia, mas a gente tem um limite de entendimento e compreensão acerca de Deus. Vai ter uma hora que não tem muito mais para onde ir. Quando chega nesse momento, e aí a pessoa fala assim, mas por quê? E aí a resposta final, para você sacramentar, sair por cima, você diz, porque Deus quis. Essa é a resposta final. Mas antes, você tem que responder os fundamentos da fé. Mas quando chegar lá no... Como que é a Trindade? Aí tu vai explicar, não, tem um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mas como? Aí tu vai tentando, né? Não, peraí, olha só. Não, é um Deus só, mas são 3 pessoas. Mas como? Aí tem uma hora que não tem mais muito como explicar. Aí tu fala assim, aí, irmão, aí tu tem que crer. Aí porque Deus quis assim. Sobre Trindade, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente ora, e na nossa oração, a Trindade, ela está lá, ok? Sim ou não? Tá. Falando das pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como que a gente deve direcionar a nossa oração? Quem pode me dizer? Onde entra cada um? Gente, fala aí comigo. Me deixa sozinho aqui não. Fala. Aqui ainda não começou o culto. Então, é uma sala de aula. Aqui a gente pode errar, não tem problema não. E aí? Vamos por partes. A gente ora a quem? A quem? A gente ora ao Pai. Tá. E o Filho entra onde? Em nome do Filho. E o Espírito? Intercede? O Espírito intercede por nós? Ó. O Espírito intercede por nós. Tem problema eu na oração falar assim, Pai, muito obrigado pelo sacrifício na cruz. Tem problema? Sim ou não? Não tem problema? Mas foi o Pai que morreu na cruz? Foi ou não? Foi o Filho? Mas não tem problema agradecer ao Pai por ele ter morrido na cruz? Por que não tem problema? O Pai está no Filho. Por quê? O Pai está no Filho. Então o Pai também morreu na cruz, é isso? Não morreu na cruz. É isso, varão, isso aí. Calma, não é isso, a gente não está falando isso, né? Calma. Irmãos, brincadeiras à parte, obviamente que quando você está orando, Deus, graças a Deus, né, o Espírito Santo, ele nos ajuda quando estamos orando e Deus não vai simplesmente parar de ouvir a sua oração porque você falou isso, né? Ah, Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado pelo sacrifício. Deus entende mais do que a gente. Mas ter esse entendimento acerca da separação das pessoas, né? A gente poderia falar aqui da aplicação na criação, da aplicação na doutrina da salvação, a gente poderia colocar dessa forma também o lugar de cada um,
mas a gente também tende ao mesmo tempo ser Deus. É Deus. São 3 pessoas, mas é um Deus só. Então a gente só adora um Deus, mas é um Deus que são 3 pessoas. Então, me perdoe aqui o erro de português, proposital, mas Deus é 3, porque é só um Deus, mas são 3 pessoas. Criação, providência divina, que maravilha. A providência divina é um assunto tão pouco falado e tão importante, porque as pessoas têm usado a providência divina para colocar o ser humano como o favorito, como o preferido de Deus. E aí a gente comumente faz assim, né? Digamos que eu estou indo lá para o trabalho amanhã, estou lá no ponto de ônibus, e aí está chovendo, passou um irmão de carro, e ele vai para o mesmo lugar que eu, me deu uma carona. Glória a Deus, varão, ó, providência. Não é isso? Providência. Essa carona foi providência. A providência divina não diz respeito a gente, diz respeito a Deus. Deus providenciar os meios para que o seu propósito se cumpra. Em determinados momentos, a gente está inserido aí, nessa providência. Deus nos usa para que o seu propósito seja executado. Mas a providência não é Deus providenciando algo para a gente. É Deus providenciando algo para si. Não é sobre nós, é sobre Deus. Doutrina de Deus, providência divina. Oração, anjos, Satanás e demônios. Deixa eu correr. Isso já foi. A doutrina do homem, a criação do homem, o ser humano como homem e mulher, e o pecado. Outra doutrina importantíssima, o pecado. A doutrina de Cristo, a pessoa de Cristo, a expiação, ressurreição e ascensão. A pessoa de Cristo também nos traz alguns questionamentos parecidos com o da Trindade, que é a natureza de Jesus, as 2 naturezas de Jesus, que para explicar também é difícil, inclusive foi assunto de discussão lá nos primeiros séculos, na história da igreja, e discussões acaloradas sobre, seria Jesus de fato divino, de fato um Deus? Seria Jesus de fato Deus ou um Deus menor, ou apenas um humano diferenciado, mas ainda assim humano? Como era a sua natureza? E aí, esse entendimento traz implicações quando a gente vai responder a perguntas sobre como foi possível acontecer tal situação com Jesus. Vê se você já ouviu essa resposta. Aí você fala assim, Jesus passou 40 dias no deserto sem comer nada. Mas aí foi a parte divina. Aí, milagre, Jesus andou sobre as águas, mas aí foi a parte divina dele. Jesus chorou a morte de Lázaro, aí foi a parte humana. Ali é como se Jesus ele tivesse um botão e ele fala assim, agora eu sou humano, agora eu sou divino. Eu estou cansado, agora eu sou humano. Mas eu preciso, agora eu sou divino. Mas a Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia não nos apresenta dessa forma. Jesus, ele é totalmente homem, totalmente, e ao mesmo tempo, totalmente Deus. Como? Aí é que tá, porque Deus quis, né? Que Deus quis. Como que explica isso? Aí bateu no limite. Existe um termo que a gente usa chamado união hipostática para falar dessa junção, mas não explica muita coisa não. É só para falar que estavam as 2 naturezas lá. E eu já fui questionado. Mas aí então, vem cá. Se Jesus é Deus, e aí morreu. Jesus morreu na cruz, morreu. Mas Jesus não é Deus, é Deus. Deus morreu?
Falei, não, Deus não morre. Mas e aí? Como que... Mas morreu na cruz, morreu. Mas ele é Deus. Deus morre? Não morre. Mas Jesus morreu. E ele é Deus e Deus não morre. E foi exatamente isso que aconteceu. Como? Difícil, irmão. Ser cristão é difícil, viu? Tem hora que a gente fica sem falar, sem argumento. É muito complexo. Mas foi isso que aconteceu. Não posso dizer assim, não, nessa hora ele deixou de ser Deus. Complicado, né, irmão? Eu quero que você saia daqui com a sua mente tão perturbada quanto a minha. Está pensando que é fácil? A doutrina da aplicação da redenção. A graça comum, a eleição, o chamado do evangelho, a regeneração, a conversão, justificação e adoção, santificação, a perseverança dos santos, a morte, o estado intermediário e a glorificação. Isso aqui é coisa linda, irmão. Porque a gente fala assim, não, Deus salvou. Tá, mas e aí? O que acontece de fato quando alguém é alcançado por Deus? Acontece isso tudo. Isso tudo aí. E às vezes, a gente não ter conhecimento da doutrina é perigoso, porque tem situações aqui, tudo praticamente, que não depende da gente, depende de Deus. Mas a gente, às vezes, quando está falando, quando está ensinando, pregando, a gente coloca na conta da pessoa. Expressões como, vamos orar para Deus nos regenerar de novo. Aí a gente coloca em xeque o poder de Deus de regenerar alguém, né? Porque falou, não, mas Deus já regenerou, mas aí a gente errou de novo, então Deus tem que regenerar de novo, porque Deus talvez naquele momento não fez direito. É quase isso. É como se a gente colocasse na conta da pessoa aquilo que só Deus pode fazer. E outra coisa, pior ainda, quando a gente fala da doutrina da redenção. Existem momentos, e a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que a salvação do homem, ela depende exclusivamente de Deus. Nós não fazemos nada. Nós fazemos algo a partir desse processo que Deus operou no nosso interior, que é o processo de continuar em santificação, que é em conjunto, porque o Senhor é quem nos santifica, e aí nós continuamos nos santificando, a gente faz a nossa parte, obviamente, né? A gente tem também a nossa responsabilidade, perseverar, que também depende de Deus, mas a gente também faz a nossa parte, porque a gente também tem a nossa responsabilidade. Agora, é comum e é perigoso a gente não estar satisfeitos com a forma que Deus decidiu alcançar o homem. E aí o que a gente faz? A gente começa a acrescentar coisa. Começa a acrescentar. E a gente fala assim, ó, você vê aí, levantou a mão, né? Porque a gente não enxerga o interior da pessoa. A gente vai pelo que a gente está vendo. Só levantou a mão, quer estar aí, quer congregar, vai batizar, está fazendo ali o processo normal, que a gente limitado, como ser humano, está acompanhando a parte de fora, a parte externa, né? Então a gente acredita, não, Deus alcançou, vem cá, vamos caminhar, vamos começar. E aí a gente começa a colocar as nossas coisas para ajudar a pessoa nesse processo aqui. A gente fala assim, ó, é Deus quem santifica, varão. Mas você precisa escrever aqui num papel os seus pecados, porque nós vamos queimar no monte sábado. Vocês já ouviram isso também? Sei que tinha sido só eu. Ó, Deus te perdoou. Você entregou sua vida para Jesus? Deus te perdoou. O sangue da cruz perdoou todos os seus pecados. Agora, todas as pessoas que você já fez um pacto na sua vida, você precisa falar o nome, aonde mora e como foi, porque senão
você tem que verbalizar. Senão, não quebra a maldição, não. Você chegar e falar assim, irmão, isso que está acontecendo na sua vida, apesar de você ter 10 anos de cristianismo, isso aí, ó, maldição hereditária. Você entregou sua vida para Jesus, mas se você não falar, se você não for lá e desenterrar não sei o que, e aí a gente já misturou tudo aqui já. Não, é suficiente, o que Deus faz é suficiente, mas a gente também tem que fazer um pouco, porque vai que Deus perdoou, mas esqueceu disso, né? Esqueceu que um dia eu prometi para alguém, eu falei que eu ia e a gente se encontra nessas situações diversas vezes. Alguém fala assim, o que eu tenho que fazer para ser crente? E aí a gente responde o quê? Ó, primeiro, você, no apelo, você levanta a mão e você fala. E depois você batiza. Mas antes de batizar, tem que quebrar a aliança. As alianças do passado, tem que dizer que rejeita, tá, mas depois? Não, depois tu vem aí, vem no culto, participa aí com a gente. Só isso? Só isso. É isso? Fala comigo, gente. É isso ou não? Mais ou menos, né? É mais ou menos isso. Ó, isso aqui é maravilhoso. Morte, estado intermediário, glorificação. Nunca perguntaram para vocês? Ninguém nunca perguntou para vocês? O que acontece depois que a gente morre? Nunca? Só comigo? Só onde é que eu estou andando? Porque só eu que recebo essas perguntas, não é possível. Ninguém nunca perguntou para vocês. Quem já foi perguntado sobre isso? Levanta a mão aqui. Ah, então vocês já foram. O que acontece depois da morte? Como que vai? É complicado. E, apesar de o apóstolo Paulo falar assim, não quero que sejam ignorantes acerca, e aí a gente embola o meio campo inteiro. Misericórdia. A gente dá a resposta de outras 3 religiões e não dá uma resposta cristã para a pergunta. Acontece muito. A doutrina da igreja, a natureza da igreja, o batismo, a ceia do Senhor, os dons do Espírito Santo. A doutrina das últimas coisas. A volta de Cristo, o milênio, juízo final e castigo eterno, novo céu e nova terra. Esses que eu coloquei aqui são os fundamentos, ou a base, muita coisa, né? Da nossa fé, de saber responder. Todo ser humano, ele tem algumas perguntas que acompanham a sua vida, que ele quer entender. E aí ele vai buscar meios de responder essa pergunta, ter essas perguntas respondidas, que são elas, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Essas são as principais. E normalmente, as religiões, qualquer religião, ela vai se propor a responder essas perguntas. E a gente tem também um outro caminho, que é um caminho talvez mais filosófico, de também tentar responder. E aí tem aqueles que são mais preguiçosos, que vão falar assim, a gente veio de lugar nenhum, vai para lugar nenhum, a gente está aqui só passando, morreu, acabou, né? E tem aqueles que vão tentar desenvolver melhor esses questionamentos, vão tentar responder melhor. E essas respostas, dessas 3 perguntas principais, são elas que vão moldar a nossa fé. Porque se você perceber, uma resposta leva a outra, e leva a outra, e leva a outra, e assim vai. Então o homem foi criado. Como? E aí a gente vai, imagem e semelhança de Deus, não, os atributos de Deus, ó, Deus comunicou, a gente vai dando a resposta, mas aí o homem pecou. O que é o pecado? Por que pecou? Mas veio de onde o pecado? O mal? Deus criou algo, tinha um mal antes? Mas como que... Mas espera aí, então Jesus, olha só, Deus, ele é perfeito, mas ele cometeu um erro, é isso? Não. Então não cometeu erro, já sabia que ia errar, mas se já sabia que ia errar, deixou errar? Não podia ter evitado. Nossa, mas Deus então não é bom? Então Deus é ruim, deixou pecar? Já sabia, Jesus, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas como assim? Ainda nem tinha o pecado, e aí a gente vai se enrolando, vai entrando, vai aprofundando, isso aí só ali, Gênesis, até o capítulo 3, a gente já está enrolado aí para muito tempo, de conversa, de discussão. Não, mas é literal ou não é? A criação do mundo, 7 dias, mas já tinha a contagem da semana? Não tinha, mas será que durou muito? E o dinossauro? Tinha dinossauro?
acabou o dinossauro, como foi? Foi quando o diabo caiu, acabou com os dinossauros, caiu um meteoro, foi isso aí, foi o Satanás que caiu lá do céu, né? E aí a gente vai falando. Não, isso aí, Eva foi lá, comeu do fruto, deu para o seu marido não fez nada. E era normal a serpente falar com as pessoas? Como que era a serpente? Porque o castigo da serpente foi rastejar com a barriga. Então, antes não rastejava, a serpente voava, era como? Andava, mas... E aí a gente já está, assim que a vida é essa. E a gente vai pensando. Mas o profeta, mas aí Jesus veio, mas como assim? Jesus... E eles não receberam bem Jesus, uma pessoa boa, e aí morreu, e aí a gente vai tentando. Mas o cristianismo foi perseguido. Depois que parou de ser perseguido, passou a perseguir, né? Óbvio, como a perseguiu muito. Então foi perseguido por um tempo, depois mudou, o mundo girou, né? Como dizem aí, o mundo capota, né? E aí o cristianismo esteve por cima, mas foi acrescentado coisas ao cristianismo, né? O Império Romano, então, acrescentou bastante coisa. Tanto que a gente tem um surgimento de uma outra religião dentro do cristianismo, né? Que é o catolicismo. E aí a gente vai se enrolando. Por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente precisa traçar um caminho de responder esses porquês. E aí a gente já está acabando, porque a hora já está indo embora. E aí eu lembro que, quando o Igor me mandou mensagem, ele falou assim... Pô, vai lá, dessa aula lá, de 5 a 6h20. Eu falei, quantos dias? Ele, não, um só. Eu falei, não tem como, tu sabe disso. Não, tem sim. Eu falei, então tá bom. Então, olha só. A gente só passou bem por cima. Eu posso passar o trabalho agora? É de verdade, gente, o trabalho. Tá bom? É de verdade mesmo. Quando que é a próxima aula aqui? Daqui a 15 dias? Voltarei daqui a 15 dias. Alguém me avisa? 22. Voltarei na próxima aula, dia 22. Eu vou ter acesso a quem está aqui hoje, o nome? Quero saber quem fez e quem não fez o trabalho. O trabalho é bom para vocês mesmos, gente. Acreditem em mim. O que eu quero que vocês façam? Um trabalho simples, tá? Sobre essas doutrinas que nós falamos aqui, eu quero que você escolha uma doutrina, uma só. E que você, nesse tempo, até a próxima aula, você se aprofunde um pouquinho nesse assunto. Você vai caçar aí, vai ler a Bíblia, obviamente, e aí você vai procurar aí outras formas de você entender melhor esse assunto. Um assunto, pelo menos, para você falar assim, esse aqui, se me perguntarem, eu sei legal, tá bom? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever e vocês vão me trazer, porque eu quero ler. Tá bom? Combinado, gente? Ó, não gosto de falar isso não, mas eu vou lembrar. Nós somos crentes. Se ensina ou não, hein? Vai fazer o trabalho? Faz o trabalho. Eu vou pegar, de verdade, tá? Eu vou voltar aqui e vou pegar esse trabalho. Aonde aprofundar esse conhecimento? Ó, trouxe para vocês aqui tranquilo. Na Bíblia. Só que talvez na Bíblia vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, porque está espalhado os assuntos, né? E aí, para isso, a gente tem teologia sistemática, né? Que vai sistematizar, organizar os assuntos por tema. Confissões de fé ajudam também bastante. Tá? Os catecismos também ajudam, perguntinhas curtas, respostas curtas, objetivas, e livros sobre o assunto, né? Que a gente tem alguns livros sobre o assunto, tá bom? Para finalizar, eu coloquei aqui o que eu usei, viu? Bastante coisa, eu nem aprofundei no assunto, isso aqui foi só para poder citar para vocês, tá bom? Vou deixar aí, vocês quiserem tirar. Eu posso mandar depois? Show. Então vocês vão ter aí, eu mando o slide para vocês. Tá bom? Pessoal, para a gente finalizar, sério, pro bem de vocês, de verdade. Infelizmente não tem prova, né? Brincadeiras à parte. Façam um trabalho. Se proponham a fazer. Mesmo. Escolhe um assunto. Pega aí, vê um livro, YouTube, vê alguma coisa. E se aprofunda um pouquinho sobre esse assunto. Faça essas perguntas. Por quê? Por que eu preciso saber isso? Por quê? Não é só para responder para as pessoas. Se alguém me perguntar na rua um dia, na fila do mercado, o que eu falo? Não é só para isso, mas vai te ajudar nessa situação. Mas é para você saber. Para que a sua fé não seja uma fé fraca. Não seja uma fé que quando você ouvir de outra pessoa, de outra religião, e você fala assim, faz sentido.
isso, e é verdade, e aí já era. Entrou na mente, esquece. E se tem uma coisa que os apóstolos combateram muito, foram as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os falsos mestres. Tem uma coisa em mente, tem uma coisa na mente de vocês. Quando a gente fala de falsos mestres, e por que isso era uma preocupação dos discípulos de Jesus? Porque o falso mestre, ele é falso, mas ele é um mestre. E ele sabe ensinar. E ele sabe convencer. Então, se você não conseguir perceber o que é e o que não é, você vai seguir ele. Tranquilamente. Por isso é que os discípulos vão escrever bastante. Vocês estão dando ouvidos a falsos mestres. Tem no meio de vocês pessoas que não deveriam estar aí. Tira essa pessoa daí. Não deixa falar. Está influenciando errado. Está lendo o livro errado. Está acreditando em ensinamentos de filmes errado. Mas falar de Jesus não é o bastante. Mas citou a Bíblia. Não é o bastante. Então, assim, a gente precisa conhecer para a gente não ser enganado. E aí, isso é uma responsabilidade nossa, como cristão. Conhecer para não ser... Preciso conhecer de tudo? Não. Obviamente, a não ser que você trabalhe com isso. Não precisa. Talvez você não tenha nem tempo em vida de conhecer tudo. Mas o basicão tem que saber. Da onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. E Jesus nessa história. A gente tem que saber, irmãos. Se não souber, presa fácil. E aí vai estar na igreja, vai estar fazendo parte, vai estar comprando camisa escrito Jesus eu te amo, vai estar indo em evento, vai estar fazendo 1000 coisas, mas muito provavelmente com uma fé morta, com uma fé sem fundamento. Isso é perigoso. E os nossos dias estão assim. O questionamento não é ruim. A gente não precisa ter medo de questionamento nenhum. O que a gente precisa é só se preparar para ele, só isso. A gente não precisa ter medo. Mas isso vai influenciar o meu filho. Prepara o seu filho. Prepara. Mas se meu filho for para a faculdade, o que vai acontecer? Prepara ele. Para ele enfrentar a faculdade. Ou ele não vai fazer faculdade por causa disso. Ou a gente vai se trancar na igreja. Não, porque lá fora estão dizendo que não é bem... Jesus não existe, então eu estou com medo do meu filho... A gente precisa fundamentar melhor a nossa fé. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração antes de encerrar. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, por essa tarde, início de noite, Senhor, que estamos na Tua casa para ouvir a Tua palavra, para sermos incomodados, confrontados, Senhor, e que a gente possa sair daqui com esse pensamento e essa vontade de conhecer mais, prosseguir em conhecer. Nós precisamos conhecer mais do Deus que a gente fala, do Deus que a gente acredita, que a gente diz que mudou a nossa vida. A gente precisa saber explicar por que mudou, como mudou. A gente precisa, Senhor. Só assim nós vamos conseguir comunicar a outras pessoas, nós vamos conseguir comunicar à sociedade de forma efetiva, de forma clara, Senhor, e o Teu nome vai ser glorificado em cada conversa que a gente tiver, em cada oportunidade que o Senhor nos der de anunciar o Teu Evangelho, que a gente seja muito mais abençoadores com o nosso discurso, do que aqueles que atrapalham, aqueles que ensinam errado, aqueles que falam sem saber, que a gente traga para o nosso interior essa responsabilidade, como discípulos, como filhos, como seguidores de Cristo, de que a gente precisa comunicar de forma assertiva sobre o Evangelho que mudou as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Em o nome de Jesus. Amém.